Jacó ouviu dizer que os filhos de Labão andavam a criticá-lo e diziam: Jacó roubou aquilo que era do nosso pai, pois com aquilo que era do nosso pai, aquilo conseguiu esta enorme riqueza. Jacó começou também a notar que Labão já não olhava para ele como de antes. Nessa altura, o Senhor disse a Jacó: Volta para a terra dos teus antepassados, para a terra onde nasceste, que eu estarei contigo. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para irem ter com ele ao campo, junto dos seus rebanhos, e disse-lhes: Tenho dado conta de que vosso pai já não olha para mim da mesma maneira como fazia de antes. Mas o Deus do meu pai sempre esteve comigo, e bem sabem que procurei servir o vosso pai o melhor que me foi possível. Apesar disso, ele enganava-me, e 10 vezes mudou o meu salário, só que Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele me dizia: os animais malhados ficam para ti como salário, então só nasciam crias malhadas. Se ele mudava e dizia: agora as listradas é que são o teu salário, então só nasciam crias listradas. E foi assim que Deus tirou os rebanhos ao vosso pai e nos deu a mim. Um dia, no tempo da cobrição, tive um sonho em que vi que todos os machos que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados e riscados. Então um anjo do Senhor chamou por mim: Jacó. Eu respondi: estou aqui. Ele disse-me: repara que todos os machos que cobrem as fêmeas são listrados, malhados e riscados. É assim, porque eu vi tudo aquilo que Labão tem feito contra ti. Eu sou o Deus de Betel, ao qual tu consagraste um monumento e fizeste uma promessa. Por isso, levanta-te e sai desta terra, volta para a terra onde nasceste. Raquel e Lia responderam-lhe: temos por acaso alguma herança a receber ainda da casa de nosso pai? Para ele já somos como estranhas. Vendeu-nos e já gastou o dinheiro que recebeu por nós. Mas na realidade toda a riqueza que Deus tirou ao nosso pai pertence-nos, a nós e aos nossos filhos. Por isso deves pôr em prática tudo aquilo que Deus te comunicou. Jacó preparou as coisas, mandou que as suas mulheres e filhos montassem nos camelos e partiu, conduzindo todos os seus rebanhos, tudo aquilo que ele tinha conseguido adquirir no tempo que estivera na Mesopotâmia. Dirigiu-se para Canaã, para junto de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha ido para o outro lado tosquear as ovelhas, Raquel roubou-lhe as imagens dos ídolos domésticos, e Jacó conseguiu assim enganar Labão, o arameu, fugindo de casa dele sem lhe ter dito nada. Jacó fugiu então com tudo aquilo que lhe pertencia, atravessou o rio Eufrates e dirigiu-se para as montanhas de Gileade. 3 dias mais tarde, foram dizer a Labão que Jacó tinha fugido. Acompanhado pelos seus parentes, Labão foi em perseguição de Jacó, e depois de 7 dias de marcha conseguiu alcançá-lo já nas montanhas de Gileade. Mas o Senhor apareceu a Labão, o arameu, em sonhos durante a noite, e ameaçou-o deste modo: livra-te de dizer a Jacó seja o que for, bem ou mal. Labão tinha alcançado Jacó, este assentou a sua tenda na montanha, e Labão com os seus familiares ficou também na montanha de Gileade. Labão perguntou então a Jacó: que fizeste tu? Enganaste-me e fugiste com as minhas filhas, como se fossem prisioneiras. Por que é que me enganaste e não me disseste que querias ir embora? Se me o tivesses dito, eu teria celebrado a tua despedida com alegria e cânticos, com música de tambores e harpas. Nem sequer me deixaste beijar as minhas filhas e netos. Fazendo isto, agiste como um insensato. Eu bem podia tratar-vos com toda a dureza, mas o Deus dos vossos pais disse-me ontem à noite: livra-te de dizer a Jacó seja o que for, bem ou mal. Se realmente tu querias ir embora, por estares com saudades da casa do teu pai, por que é que roubaste os meus ídolos domésticos? Jacó respondeu a Labão da seguinte maneira: eu tive medo de te avisar, pois podias querer tirar-me as tuas filhas. Mas no que respeita aos teus ídolos, se alguém aqui os tiver, que seja morto, aqui à frente de todos os meus. Podes procurar o que te pertence e leva-o contigo. Mas Jacó ainda não sabia que tinha sido Raquel quem os tinha roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das suas 2 servas, e nada encontrou. E tendo saído da tenda de Lia, foi à tenda de Raquel. Raquel tinha-se apoderado dos ídolos domésticos, escondeu-os debaixo da sela do camelo e sentou-se em cima deles. Labão remexeu toda a tenda de Raquel sem encontrar nada. Depois disse ao seu pai: ó pai, não leva mal,
mas eu não me posso levantar porque estou no período menstrual. E assim o Labão andou à procura das imagens dos seus deuses, mas nada encontrou. Jacó ficou aborrecido com a questão e protestou junto de Labão com estas palavras: Qual foi então a minha culpa e o meu crime, para vires assim em minha perseguição? Remexeste todas as minhas bagagens. Se por acaso encontraste alguma coisa que te pertença, apresenta aqui diante dos teus parentes e dos meus, para que eles sirvam de árbitro entre nós os dois. Estive 20 anos ao teu serviço e nunca as tuas ovelhas ou as tuas cabras abortaram. Nem comi um só dos carneiros do teu rebanho. Nunca te fui apresentar um animal morto pelas feras. Era eu quem suportava o prejuízo, e tu pedias-me contas de todos os animais roubados de dia ou de noite. De dia morria de calor e de noite morria de frio. Nem sequer conseguia dormir. Isto foi durante 20 anos em que trabalhei para ti. Durante 14 anos trabalhei para poder casar com as tuas filhas, e 6 anos trabalhei recebendo como salário animais dos teus rebanhos. Mas tu mudaste-me o salário 10 vezes. Se não fosse o Deus do meu avô Abraão, o Deus terrível do meu pai Isaque, estar a meu favor, tu mandavas-me hoje embora sem nada. Mas Deus viu a minha tristeza e o esforço do meu trabalho, e por isso é que ele te repreendeu ontem à noite. Labão respondeu então a Jacó: As filhas são minhas, os netos são meus, os rebanhos são meus. Tudo o que aqui vês pertence-me. Mas que é que eu posso fazer agora com as minhas filhas ou com os meus filhos, que elas já deram à luz? Por isso façamos ambos um pacto, para servir de testemunho entre mim e ti. Jacó pegou numa pedra e colocou ao alto para servir de monumento. Depois Jacó disse aos seus parentes: Juntem mais pedras. E eles assim fizeram. Juntaram um monte de pedras e comeram junto daquele monte de pedras. Deram àquele lugar um nome que na língua de Labão era Jegar-Saduta e na língua de Jacó era Galed. O próprio Labão explicou o sentido do nome que tinha dado àquele lugar e disse: Este monte de pedras serve para hoje de testemunho entre mim e ti. Chamou-lhe também Mispá, querendo com aquele nome significar o seguinte: Que o Senhor esteja vigilante com relação a nós ambos. Mesmo que já não pudermos ver-nos um ao outro, se maltratares as minhas filhas ou se as desprezares para casar com outras mulheres, ainda que ninguém esteja presente, fica a saber que Deus será testemunha entre mim e ti. Labão disse ainda a Jacó: Aqui está este monte de pedras e o monumento que coloquei entre mim e ti. Um e outro são testemunhas, de modo que eu não ultrapasse este monte de pedras para o teu lado, para te prejudicar, e que também tu não ultrapasses para cá deste monte de pedras e deste monumento para me prejudicares. Que Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de cada uma das suas famílias, seja o árbitro entre nós. Jacó jurou pelo Deus terrível de Isaque, seu pai. Ofereceu um sacrifício na montanha e convidou os seus parentes para o banquete. Todos comeram e passaram a noite ali mesmo, na montanha.